Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Este é o mês, quando falaremos sobre algo tão familiar para tantos, especialmente algo que está acontecendo no planeta agora mesmo e que é atual. Nós dissemos que este mês nós falaríamos sobre o medo, e talvez de uma forma diferente da que falamos anteriormente. Em 2021, novamente, eu direi, nós fizemos as 4 faces do medo, explicando para vocês algumas daquelas coisas que toda a humanidade tem regularmente. E eles têm as coisas sobre as quais temos falado por éons, mas de repente nós encontramos algo que é um pouco diferente. Os medos atuais, aqueles para os quais estamos olhando que não fazem sentido, aqueles que são mais fundamentais para a cultura na qual estou, talvez na que meu parceiro está. E é sobre isso que nós falamos hoje. Isso pode parecer controverso para alguns de vocês, mas não é. Se trata do medo. Neste caso em particular, como muitos dos outros medos que temos, estes são programados em você, às vezes desde o nascimento e às vezes a partir de eventos. E é o tipo de coisa que chamaremos de realidade consensual. Quando você ouve coisas uma certa quantidade de vezes, estejam elas corretas ou não, e eles dizem para você ter medo delas, e então você tem. Na semana passada falamos sobre aquilo que não faz sentido algum, o medo de Deus. Por que qualquer um temeria a fonte criativa que ama você além de qualquer medida? E a resposta é porque há muitos de vocês que cresceram com doutrinas que literalmente dizem para fazer esta mesma coisa. E depois de um tempo, ouvindo aquilo por tanto tempo, é para lá que vai sua mente. E então você acaba temendo aquilo que é o amor. Estes são os tipos de coisas, meus queridos, que manterão a humanidade em uma caixa da qual não poderá escapar. Eles não podem escapar daquilo sem alguém dizer: você acha que talvez pudesse ser maior? Ou você realmente analisou o que eles te disseram? E na maioria das vezes, não. Agora, isto eu diria para você, é um atributo da energia da qual vocês estão saindo. É uma energia que sai de um pensamento de velha, energia de uma vida tridimensional e a forma como as coisas sempre foram. E de repente, neste planeta, há uma mudança. Se você começar a perguntar àqueles que canalizaram, como aqui, e você retorna aos indígenas e pergunta a eles sobre sua sabedoria e o que os xamãs dirão, começa a haver algo que nós chamaremos de conectando os pontos. E essa conexão dos pontos traz você a isso. Agora mesmo, você está aqui com uma terra que está mudando paradigmas. Paradigmas reais, paradigmas de pensamento. E se estes paradigmas forem ser modificados e serem acurados, isso significa que haverá um pouco de uma reexaminação, uma reavaliação do que vocês sempre sentiram ser uma verdade. O que estamos prestes a dizer a vocês pode parecer controverso para alguns, mas não deixa que seja assim. Por favor, apenas ouça. Trata-se do medo. Haverá aqueles que quererão te segurar e te impedindo de entrar em contato com a luz. Pela forma como eles tratam você, mesmo em emergências, quando eles lidam com você, mesmo que você tenha necessidades, eles darão a você apenas o que você precisa saber. Talvez distorcer um pouco para que você tenha medo. Meus queridos, esta é a velha forma das coisas. Esta sempre foi a forma das coisas. E tem a ver com o controle da população, e tem a ver com o controle da consciência,
E não é conspiratório. Olhe para isso desta forma. É apenas a forma como as coisas são. É simplesmente a forma como é feito, porque é uma velha energia. Então deixe-me perguntar isto a você. Você viu algum paradigma de velha energia da emergência pela qual vocês acabaram de passar neste planeta? O Covid. Eu estive com um grupo na Islândia, quando o Covid chegou pela primeira vez. Triste eu estava com o número de mortes que tinham ocorrido. Realmente foi uma emergência. Mas eu disse a vocês, quando estive com aquele grupo, quando foi exposto pela primeira vez, eu disse isso a vocês. Que haveria aqueles que o tornariam mais amedrontador do que até mesmo é. Por mais horrível que tenha sido, e as mortes que ocorreram, e a tristeza que esteve aí, ao invés de elevar e ajudar, haveria aqueles que puxariam vocês para baixo, fazendo vocês ainda mais amedrontados. Eu disse essas palavras naquela época. Provavelmente haverá aqueles que usarão máscaras pelo resto de suas vidas, porque têm medo de qualquer vírus. E que esta pandemia mudaria suas vidas para sempre, ao invés de por alguns anos. Exatamente isso que aconteceu. E se você olhar ao redor, a forma como isso foi tratado, a primeira coisa que vocês viram foi isto. Que aqueles responsáveis por informar vocês, por te manter seguro, por exemplo, apenas reportavam as mortes. E o quão contagioso era. E o quão cuidadosos vocês precisavam ser. E o que estava faltando foram as recuperações. Não havia listas de recuperados, apenas de mortes. E, portanto, naquela sua psique, houve uma implantação de medo. Novamente, isto não tem nada a ver com as controvérsias daquilo que é o Covid, que vocês podem ter ouvido a respeito, mas tem a ver com a programação do medo. Meus queridos, este é um velho paradigma. Esses 2 anos depois, o que vocês estão vendo é exatamente o que eu disse a vocês. Que eles amedrontaram tantos, de forma tão completa, que não há nenhuma lógica ou sentido para o que vocês veem nos fazendo hoje. O medo foi implantado. Então há aqueles caminhando por aí que sempre terão medo de um vírus. Sempre. Vocês veem aqueles que estão em seus carros usando máscaras, com as janelas levantadas e o ar-condicionado ligado, sem consciência de qualquer informação científica que diz que um vírus não poderia estar ali. Mas eles têm tanto medo devido ao que eles viram, o que foi dito a eles e como eles sentiram a respeito, as mortes que viram, que eles nunca retirarão aquelas máscaras enquanto estiverem no carro. Uma ilha deserta, um homem caminhando com seu cachorro, com sua máscara colocada numa praia, percebendo que o vírus está a milhares de quilômetros dele, mas ele está seguro, não é? Devido ao medo que foi implantado. Não tem nada a ver com as máscaras, tem a ver com medo. Isto é novo. E eu direi a vocês, está na hora certa. Não o Covid, não o vírus, não as controvérsias, mas o medo que foi implantado em uma população e que ficou. Vocês percebem o quão fácil é manipular as pessoas com medo. E não acabou. Vocês verão isso continuar. Esta é uma velha energia que não quer que você desperte com qualquer tipo de luz. Que diz que talvez, apenas talvez, haja outras formas. Quando vocês atravessarem a pandemia, haverá outras formas de ver isto. Mesmo sem ver aqueles que se recuperaram. E eu dei isto a vocês também e darei novamente agora. Você tem luz. Você pode voltar-se para aquilo que é a sua luz e sua consciência. E depois desta pandemia ter ido embora, você poderá dizer, querido Espírito, que nada me toque. Qualquer coisa que for inapropriada para o meu corpo. Que aquilo que é o meu sistema imunológico seja fortalecido, devido a uma consciência mais elevada que eu tenho.
E se isso for algo que eu deveria ter, um vírus em meu corpo, que ele seja como uma gripe ou um resfriado, que eu já tive antes, e então me recuperarei, e então continuarei. E isto, meu querido, é a abordagem de bom senso, neste ponto do tempo, no fim da pandemia, quando você não terá medo pelo resto de sua vida. E há aqueles que querem que você esteja, porque se eles puderem controlar o seu medo, então você não terá luz. E eu direi a você novamente, e como eu fiz tantas vezes, que a forma como se apaga a luz é criando medo. Ainda haverá aqueles que quererão que isso seja controverso. Percebam, aqueles que não disseram isso ou aquilo, eles não estavam certos. Não é disso que estou falando com vocês. Estou dizendo para você que eles usaram o medo como a ferramenta. Eles poderiam ter usado compaixão. Eles poderiam ter tido uma compaixão de gentileza e acuidade para poder atravessar estas coisas de uma forma melhor. Com máscaras ou sem máscaras, não importa. Eles poderiam ter lidado com isso de uma maneira diferente. Eles lidaram com isso com o método de um velho paradigma que simplesmente deixou o planeta com medo. Se e quando isso acontecer novamente, eu espero que haverá trabalhadores da luz em lugares que dirão: aqui está o que está acontecendo. Aqui está o que você pode fazer. Aqui estão todos aqueles que estão se recuperando. Aqui está a esperança. De forma que você não tenha o medo pelo resto da sua vida. E como dissemos na Islândia, quando tudo isso começou, no início de 2020, que haveria aqueles que teriam medo até seu último suspiro. E houve, e há, e não é necessário. Não é necessário. Quantos deles foram roubados de sua vida naquele momento do tempo e ainda estão e caminham por aí com medo? Os vírus estão vivos. Meus queridos, eu disse a vocês que eles têm uma consciência, não como a sua, mas há uma sobrevivência dentro de um vírus. Você se lembra do que eu disse a vocês antes? Que quando sua consciência se encontrar com a deles, há maneiras de mitigá-los e reduzi-los aos atributos de uma gripe comum, ou talvez uma semana ou duas de desconforto e não a morte. Que estas coisas podem ser controladas pela consciência. Isso já foi feito por várias vezes. Há tanto mais coisas aqui do que jamais foi dito a vocês. Não fique amedrontado pela biologia que está aí fora, quando você tem tantas ferramentas que podem atordoá-los, mitigá-los, torná-los como apenas um resfriado ou uma gripe comum, mesmo que haja aqueles que dirão que eles são mortais, afastem-se deles. E use uma máscara pelo resto da sua vida, não importa onde você esteja. Já é tempo de despertar e ver aquilo que é uma agenda por aqueles que darão a vocês medo. Em tantas camadas, por tantos motivos, de tantas formas, de forma que vocês não mostrarão sua luz. Eu avisei vocês que chegaria um tempo quando a escuridão começaria a combater sua própria luz. E às vezes eles virão até você de formas que você não espera. E eles acabaram de fazê-lo. Não deixe que isto seja controverso. Apenas ouçam-me e compreenda. Não deixe ninguém te deixar com medo. Não vale a pena perder sua luz. O Deus que criou você conhece seu nome e criou luz em você, que pode então apenas expandir tanto. Agora que você atravessou isto, deixe que a luz brilhe. Deixe a luz brilhar. E assim é.